Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus interesses. Acompanhe conosco, participe! Senhoras e senhores, bom dia a todos. Nós, nesse exato momento, damos início à sessão em conjunta da Comissão da Criança e Adolescente, juntamente com a Comissão de Educação, são comissões permanentes da Câmara Municipal de Cuiabá. Hoje, sexta-feira, dia 5 de maio, contamos aqui com a presença dos senhores vereadores Mário Nadaf, vereador Sargento Soelso, vereador Paulo Henrique, vereador Jefferson Siqueira, vereadora Michele Alencar, e contamos também com a presença dos membros do CMDCA, tanto a nível estadual como a nível municipal, a senhora Cristiane Almeida e o senhor Iberê Ferreira, e a todos os representantes dos conselhos, sejam todos muito bem-vindos a esta Casa de Lei nesta manhã. Nós estamos dando início a essa reunião, onde será debatida a presença também, do representante do Conselho Tutelar do município de Cuiabá, o Eilson, né? O Wilson, conhecido como Wilsinho, né? Bom dia, seja bem-vindo a esta casa, e que representa aí todos os conselheiros tutelares da nossa capital, onde nós estaremos debatendo nesta manhã alguns itens do edital para a próxima eleição do Conselho Tutelar da nossa capital. Eu passo agora a palavra para que possa se apresentar e fazer uma explanação a respeito do CMDCA municipal, a senhora Cristiane Almeida. Bom dia, seja bem-vinda a esta casa. Bom dia, senhoras e senhores. Que bom estar aqui nesse momento dialogando com vocês. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente está com novos conselheiros e com a nova diretoria. Fui eleita representando a sociedade civil esse ano e com alguns também representantes de outras instituições, né, renovadas aqui para conduzir esse importante conselho que trata dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui da capital. Grandes demandas estão aí, né, por vir, estão acontecendo, e nós, né, como representantes, temos aqui também a Suelen, que é representante do poder público, representando a Secretaria de Agricultura, e temos também aqui o Iberê, que é o conselheiro, que é presidente, né, do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, também nessa importante discussão. Então, como uma política de prioridade, a gente vem qualificando e acompanhando tanto as demandas que vêm das instituições não governamentais, que são muitas, que hoje nós temos certificadas entre 52 instituições, hoje, aptas com as certificações para poder tratar e executar os serviços voltados para as crianças e adolescentes da capital. Por que a importância disso? Porque precisa participar, né, de ações, tem normativas que precisam ser seguidas e regidas e passa pelo Conselho da Criança, além de outras questões que são também voltadas dos conselheiros tutelares, além de outras questões também que a gente lida diretamente com as questões do Ministério Público, enfim. São demandas importantíssimas que temos também em nosso regimento interno, que foi atualizado, que foi encaminhado também, publicado na Gazeta Municipal. Então, questões que estamos conhecendo, que estamos atuando, e também o que acontece também, o que vocês encaminham para a gente, enfim, voltado aí para a política da criança e do adolescente. São várias denúncias que a gente acompanha, né, tanto interna quanto externa, e as situações são diversas, e temos recebido cada vez mais a atual situação aí do que a importância do Conselho
da criança e do adolescente, que nós temos aí um projeto de acompanhamento voltado para as escolas, para os profissionais, porque as pessoas não conhecem o que o Conselho faz, qual é a sua importância. Eu acho que isso é necessário. O que é a atuação também dos conselheiros tutelares, o que eles fazem, entendeu? Tem uma dificuldade nesse entendimento. Então, nós começamos esse ano voltado para atuar com a rede de proteção, com o sistema de garantias de direitos, para poder nos conhecer, que eu acho que o diálogo é o caminho, tem que ser, para poder nos conhecer e saber a função de cada um também, né? Porque nós, sozinhos, não vamos fazer nada. A gente precisa de toda a população, exclusivamente dos poderes. E aí a gente ficou bem feliz também de estar aqui para poder esclarecer essa questão pontual, que é a questão do edital, mas também abro aqui a fala, convidando vocês já de antemão para participarem, na sexta-feira, dia 12, a gente vai encaminhar oficialmente, do fluxo de atendimento voltado para a criança e do adolescente pela Rede Protege, junto com o Ministério Público e a equipe, junto com a Secretaria de Educação, Assistência, enfim, é uma gama de parceiros aí em busca de soluções, que problemas reais e existentes na capital, que cada um, com o seu papel, vai executar para não poder estar ainda mais violando os direitos das crianças e do adolescente. Então, a gente precisa, efetivamente, realizar a atividade que está no fluxo aí, que foi trabalhado há 3 anos, e foi lançado esse ano em parceria com o Ministério Público e equipes fantásticas. Então, na sexta-feira, nós teremos essa reunião com as instituições não governamentais, na Casa dos Conselhos, para a equipe explicar a atuação. Quando a denúncia da criança chega lá na escola, o que a equipe tem que fazer? Quando chega em casa, o que a equipe tem que fazer? Né? Se chega lá na saúde, qual que é o fluxo que tem que ligar? Como que entra o conselho tutelar? Eu posso ou não posso? Então, são dúvidas que cada ator vai estar esclarecendo, vai estar começando a realizar esse tipo de atividade, que, na verdade, já começou, só que a gente precisa lidar e dar a atenção para essas instituições não governamentais que está lá na execução, na ponta, e não sabe, às vezes, como se procede tudo isso. Vou me pautar aqui, nesse convite, e aí a gente vai ouvi-los para poder esclarecer outras informações. Bom dia. Bom dia para todas as pessoas presentes aqui. Inicialmente, eu quero agradecer o convite do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente estar presente nesta reunião. E, inicialmente, eu quero colocar a finalidade do Conselho Estadual, né? Da mesma forma que os conselhos municipais têm aí a autonomia de ser um órgão deliberativo, consultivo da política, a nível de Estado, o SEDECA faz esse papel, né? E o Conselho Estadual, ele, em todos o seu momento, quando provocado pelos conselhos municipais, está sempre à disposição para consultas, apoio, orientações da política estadual da criança e do adolescente. Então, a minha presença aqui seria mesmo para contribuir nesse processo de discussão. Ok? Obrigado. Ok, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Para que nós possamos, então, iniciar a explanação dos temas, acho que a pessoa melhor para explanar o posicionamento, falando em nome de todos os conselheiros, é o representante que os conselheiros enviaram a esta casa, o Wilson. Com a palavra, o Wilson. Bom dia a todos aí, bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, presidente do Conselho Municipal e do Estadual, no Iberê. Tive o prazer de conhecer agora, não tive esse prazer ainda anteriormente. Quero agradecer, vereador Eduardo, aí, a todos pelo convite, estar participando aqui desse debate aqui importante para todos da sociedade que pretende colocar o nome à disposição para concorrer ao pleito do Conselho Tutelar desse ano. Está tendo muita divergência, muito duplo entendimento, paira muitas dúvidas com relação ao edital, e foi salutar o convite de Vossa Excelência e dos demais pares aí, para estar convidando a gente a estar participando. Eu
Vou escutar um pouquinho mais do que eles têm a dizer aí e aí a gente participa do debate aí, tá bom? Obrigado. Eles enviaram, já quer pontuar? Posso pontuar, sim. Não pode pontuar, mas em cima dessa pontuação a gente inicia o debate, se todos assim concordarem. Pode ser? Pode ser? Tá. Então pontua. A primeira dúvida que ficou a todos aí é com relação à recondução de quem está no terceiro mandato, né? Porque a lei municipal não foi alterada ainda, ela prevê que o conselheiro que está no mandato agora, que quer ser conduzido ao terceiro mandato, ele não pode participar. Mas a lei federal, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi alterado já na gestão do presidente Bolsonaro, que possibilita a recondução ilimitada, né? Mas o CMDCA tem um entendimento que tem que usar a lei municipal e não a federal, né? A gente queria debater sobre esse ponto aí, porque as demais situações do edital, o Conselho cita também a lei federal e a municipal, porque só nesse artigo aí, nesse quesito, eles querem usar só a lei municipal, tá? Segunda pontuação, requisitos para ingresso também. Não está de acordo com o artigo da lei municipal. Foi feita a alteração, mas não está de acordo. Por exemplo, que eu posso citar, quem teve um mandato cassado, foi destituído da função na gestão anterior, a nossa lei municipal não prevê que ele não pode participar desse pleito, né? Então, tem algumas coisas aqui, algumas normas que está nesse requisito aí, que não está na lei municipal. Tá? Está em desconformidade. E a questão da vaga também. A vaga não tem nada normatizado na lei municipal, né? O CMDCA, a comissão especial que decide a quantidade de pessoas que vão estar habilitadas para a segunda fase. Foi habilitado o número de 25 vagas, né, de quem passar pela prova, mas a gente entende que a resolução do CONANDA, né, prevê o quê? Que o Conselho Municipal coloque o maior número de pessoas habilitadas para estar participando do pleito, né? Mas eles entenderam que é só 25 vagas, isso também seria uma questão que a gente queria debater, para ampliar a quantidade de participantes, né? Serão esses 3 quesitos aí que a gente queria debater. Então, já pode responder e a gente entra no debate. Bom dia a todos. Meu nome é Jean Carlos, eu sou servidor concursado no município de Cuiabá e hoje estou na função de assessor jurídico do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em relação aos 3 pontos, a questão da recondução, a questão dos requisitos, né, que o conselheiro Wilson mencionou, a penalidade de destituição e o número das segundas etapas. Só antes de eu entrar nessa e apresentar a fundamentação desses 3 pontos, o que eu só gostaria de fazer algumas considerações. O CMDCA, ele surge, então, em 13 de julho de 1990 com o ECA, e o que o ECA estabelece? Que a composição é paritária. E o que isso significa? Que metade do Conselho Municipal, metade do Conselho Estadual e do Conselho Nacional é feita de representantes da sociedade civil. Então, assim como os senhores vereadores estão aqui representando a sociedade civil, o CMDCA também atua representando a sociedade civil. Então, o trabalho da comissão, o trabalho da plenária, ele também leva em consideração isso. Ele não está só representando o poder público. Ele leva também, em relação a essas considerações, desses representantes da sociedade civil, que são os agentes que estão atuando diretamente na política de criança e adolescente. Para fazer parte do CMDCA, são instituições que atendem criança e adolescente. Então, além do CMDCA ser composto da sociedade civil, são compostos de representantes que atuam na área. Então, as deliberações do CMDCA não são deliberações de quem não tem lugar de fala para estar fazendo. E o segundo ponto, o que a gente precisa também deixar claro. O edital ele foi publicado no dia 17 de abril desse ano, e ele estabeleceu o prazo de impugnação de todos os dispositivos do edital e também qualquer esclarecimento em relação à sua interpretação. Foi estabelecido o prazo, só houveram, salvo engano, 8 impugnações, 18 teses, mas foram 8 impugnações de 8 pessoas.
contando com uma impugnação aqui da Comissão da Criança e Adolescente, uma impugnação das associações dos conselheiros tutelares, e todas as demais 6 foram de pessoas físicas, e também o coordenador geral, que também apresentou impugnações. Todas elas foram analisadas pela comissão, e o que também precisa ficar claro: há na nossa lei, a 6.004, a exigência de que todos os atos da comissão eleitoral eles têm que ser comunicados para o Ministério Público. Então, todo esse trabalho que está sendo feito pela comissão eleitoral, ele está sendo acompanhado pelo Ministério Público. Inclusive, o Ministério Público foi cientificado dessa reunião, porque ele precisa estar ciente de quais são os efeitos, quais são as consequências dessa reunião. Então, em relação a todas essas impugnações, todos esses pontos, hoje não existe até o momento impugnação ou questionamento do Ministério Público e nem da sociedade civil, porque todas as outras impugnações são de conselheiros tutelares. A sociedade civil, num geral, não impugnou esse edital. Em relação à recondução, realmente, conselheiro, no Estatuto da Criança e Adolescente, no ano de 2019, como ele mencionou, houve uma alteração e passou a permitir as reconduções. Só que, eu, como advogado, e entendo a necessidade de se preservar a competência dos senhores vereadores. O artigo 30 da Constituição estabelece a autonomia dos municípios para legislarem em matérias de interesse local. Então, a partir do momento que o ECA é publicado, no dia 13 de julho de 90, ele dispõe de normas gerais sobre a proteção da criança e adolescente. Está lá no artigo 24, algum inciso lá está, proteção à criança e adolescente. E no próprio artigo 1º do ECA fala que o ECA é uma norma de proteção, então o ECA é uma norma geral. A partir disso, o município ele tem competência para definir especificidades. Então, em Cuiabá, enquanto não houver a alteração da Lei 6.004, só é permitido 2 mandatos. O CMDCA, e aí precisa ficar claro, porque às vezes há essa confusão, o CMDCA ele é um órgão administrativo, ele não realiza controle de constitucionalidade. Então, se o CMDCA tivesse essa autonomia, ele podia realmente falar, olha, a lei federal foi alterada, entendo que aqui há uma inconstitucionalidade, e não aplicar a Lei 6.004. Hoje, enquanto não for modificada a 6.004, o CMDCA ele deve cumprir a lei. Se ele não cumprir a lei, é ele que responde por omissão ilegal, e o Ministério Público está acompanhando. Então, em relação a esse ponto, alterar a lei. Segundo ponto, em relação aos requisitos os requisitos de ingresso. A Lei 6.004 ela fala que há necessidade da idoneidade moral, é um dos requisitos para o ingresso na função de membro do Conselho Tutelar. Só que aí há também a questão da interpretação, porque o dispositivo ele fala que essa idoneidade ela vai ser comprovada só mediante a apresentação de certidões negativas, tanto civis quanto criminais, da Justiça Estadual e Justiça Federal. Eu concordo que se a gente interpretar literalmente, o CMDCA só poderia exigir esse documento para comprovar a idoneidade moral. O que foi feito quando publicou no dia 17? Além da destituição, que é uma vedação que também tinha na eleição passada, isso não foi questionado na última eleição, havia essa vedação e ela não foi questionada, o CMDCA incluiu suspensão por qualquer período, diante da gravidade, né, porque a gente entende que a idoneidade moral ela não só se materializa por meio de uma existência de um processo judicial. Eu posso muito bem ser um conselheiro e praticar uma falta disciplinar grave, e isso acarreta a minha falta de idoneidade moral. Além dessa suspensão, foi colocado também 3 suspensões de advertências. Só que, depois da publicação, impugnações, a comissão se reuniu, e para que não houvesse qualquer questionamento judicial quanto à legalidade desse edital, foi, então, decidido por retirar essas penalidades e deixar com base no último edital, que é apenas a penalidade da destituição. E em relação ao número de... porque, assim, o processo, acredito que os senhores, tendo em vista o número de demanda, e também, que não é o caso dos senhores, tiveram a oportunidade de ler o edital. O que estabelece o edital? Que ele é feito de 2 fases. A primeira fase, que é o processo, que é a fase preliminar, que é a parte da prova. Quando a gente pega para ler a Lei 6.004, ela fala que, antes da eleição, vereador Jefferson, haverá um teste seletivo.
Um teste seletivo, o próprio nome o seletivo já diz que é uma seleção. Então, a prova, o legislador cuiabano ele não colocou palavra inútil na lei quando ele falou teste seletivo, ou seja, ele almejou selecionar os melhores. Os melhores, nessa seleção, passam para a segunda etapa. Além desse ponto, a previsão legal é que o CMDCA vai, no edital, estabelecer as regras para essa prova. Então, em relação a isso, entra no que a gente chama na dogmática jurídica, que é reserva da administração. O legislador, os senhores vereadores, ao publicarem uma lei, os senhores elencaram quais os temas que fica a critério da administração pública, no caso do Poder Executivo, por meio do CMDCA, tratar. E esse é um caso. As regras do edital, as regras da prova, segundo, eu vou até mencionar aqui, artigo 43, parágrafo 7º da Lei 6.004, estabelece que o processo seletivo para escolha dos conselheiros tutelares de Cuiabá será precedido de teste seletivo com aplicação de provas escritas. E aí estabelece a quantidade mínima. A lei ela fala que é só 50% de ECA, então, interpretando qualquer outra matéria pertinente à função de conselheiro tutelar é importante para ser cobrado do candidato. E aí o que eu chamo a atenção? Cujas regras serão definidas previamente em edital pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essa regra, conselheiro, ela foi criada com base na lei, então não há nenhuma legalidade quanto a isso. O Ministério Público ele já analisou isso e não viu que há nenhuma ilegalidade em se fixar o número de 25 apenas por região que irão para a segunda etapa. E aí eu aproveito para dizer o porquê que o número de 25 candidatos. Hoje, e aí eu volto na questão da Lei 6.004, o ECA, enquanto a Lei 6.004 não for alterada, nós só conseguimos eleger 5 titulares e mais 5 suplentes por região. O que não, e aí não foi só a impugnação do conselheiro Wilson, mas outras impugnações também mencionaram esse fato, que há uma resolução do CONANDA que estabelece que o número de suplentes deveria ser ilimitado. Mas o que a gente precisa entender? Que há no Brasil a hierarquia das normas. Por mais que há uma resolução a nível federal do CONANDA faça, e aí um parêntese, a competência do CONANDA é para estabelecer orientações e recomendações. A gente já começa por aí, não é uma norma obrigatória. Além disso, ela está em confronto com a nossa lei municipal. E aí eu volto a dizer, o nosso trabalho lá do CMDCA é cumprir o trabalho dos senhores, observar o que os senhores fizeram em 2015, quando publicaram a Lei 6.004. E aí, dizendo isso, se o CMDCA só elegerá 10 membros, 5 titulares e 5 suplentes, não há razão, aí à luz da eficiência, da economicidade, não há razão de colocar um número ilimitado para ir para a segunda etapa, porque aí você seleciona os melhores. E aí, só para encerrar esse ponto, o que a gente vê na prática? Que há um pouco de uma confusão em acreditar que o conselheiro tutelar, a função, é um cargo político, mas não é um cargo técnico, porque o conselheiro tutelar ele é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescentes. Tanto é que o legislador ele tomou esse cuidado no ECA e não colocou que eles serão escolhidos por eleição, justamente para não ter essa confusão de que o conselho tutelar é um cargo político, mas não é. Ele tomou esse cuidado e colocou que é um processo de escolha. Então, qual que é o trabalho do CMDCA cumprindo a Lei 6.004? Selecionar os melhores por meio da prova, os mais capacitados, que isso daí não existe na jurisprudência, qualquer questionamento de cláusula de barreira, qualquer concurso que nós formos olhar recente tem cláusula de barreira, isso é critério da administração pública, desde que é amparado na lei, e aí sim entra no processo de escolha. Então, se o CMDCA ele vai eleger só 10, 25, segundo a comissão, exercendo a competência dela, uma atribuição dela, ela entendeu que 25 é um número suficiente, porque os 25, caso haja algum problema com esses 10 primeiros, ainda tem mais 15 para substituir. E aí, por isso que o CMDCA, enquanto não for alterada a Lei 6.004, só vai eleger 10 e fixou essas regras para o edital. Então, vamos iniciar o debate em cima das explicações iniciais.
sobre, por exemplo, eu estava lendo aqui, até comentei a respeito disso, de uma determinação ou de um parecer do ministro Nunes Marques, do STF, quando ele diz assim, olha, quando ele foi questionado em uma outra situação sobre o Conselho Tutelar, deixa eu só achar o parágrafo para nós iniciarmos o debate. Conforme o ministro, os conselheiros tutelares integram instrumentos de participação popular determinados na Constituição. Por isso, devem franquear a maior representação possível. A maior representação possível. Isso aconteceu quando, no município do estado de São Paulo, se exigiu curso superior para participar da eleição do Conselho Tutelar, e essa discussão chegou no STF, e o ministro Nunes Marques deu esse parecer derrubando o entendimento do município a respeito do curso superior, usando como base, no entendimento desse, o parágrafo que eu acabei de ler. Conforme o ministro, os conselheiros tutelares integram instrumentos de participação popular, ou seja, no entendimento dele, a comunidade, vou usar aqui como exemplo, Pedra 90, onde existem lá quase 80 mil habitantes. Então, os 80 mil, no entendimento dele, os 80 mil habitantes escolhem dentre si, dentro ali da população daquela região, os seus representantes. Então, no entendimento dele, que tivesse o maior número possível para a sociedade ali escolher. E dentro desse entendimento, foi derrubada essa questão lá no município. Então, eu acompanho o pensamento dele. Pedra 90 tem 80 mil habitantes, né, naquela região. Então, se não me falha a memória, na eleição passada foram 40 dos aprovados na prova, 40 iam para a disputa das eleições. Então, a população lá do Pedra 90, estou usando Pedra 90 como exemplo, pelo número de habitantes. Então, a sociedade poderia escolher dentre 40 nomes. Esse número foi reduzido para 25. Eu acho que isso prejudica, dentro do entendimento do ministro, que eu acompanho o entendimento dele, isso prejudica no quesito de escolha. Eu tiro opções da sociedade. Então, ou seja, ainda que 100 pessoas, 200 pessoas passaram na prova, olha, 200 participaram, mas só 25 vão para a disputa, os 25 primeiros. Eu acredito, e nós discutimos isso aqui na comissão, e por isso que nós entramos via a Comissão da Criança e Adolescente com a Comissão da Educação, para que fosse ampliado, para que a sociedade tivesse a oportunidade de mais nomes à sua escolha, uma vez que é uma eleição, é um cargo administrativo, nós sabemos disso, mas há uma eleição, e há uma eleição local. Então, para uma localidade com quase 100 mil habitantes, que é mais do que 3 vezes a cidade de Barra do Bugres, por exemplo, né, são 3 municípios de Barra do Bugres para escolher somente dentre 25. Então, o entendimento do ministro do STF, o entendimento da Comissão da Criança e Adolescente, parte desse princípio, que nós deveríamos, no mínimo, manter o que havia, do que reduzir. Nós vemos aí, por exemplo, quando houve esse afastamento desses 14 conselheiros, aonde nós vimos, por exemplo, vários conselheiros vieram aqui reclamar esta casa, que conselheiros de outras regiões, suplentes, né, na falta de suplente na região do Cochipó, por exemplo, então pegaram um suplente lá do Cidade Alta, ou seja, faltou suplentes. Então, geralmente, numa eleição, numa prova, ou até mesmo em concursos públicos, como tem na Prefeitura Municipal de Cuiabá, sempre tem os suplentes. A qualquer momento, olha, não pôde assumir por um processo, não pôde assumir porque veio a falecer, não pôde assumir por um problema de saúde, você vai chamando suplentes efetivamente. Então, partindo desse princípio do entendimento do ministro do STF, eu falo da Comissão de Criança e Adolescente, que nós deliberamos a respeito disso na última reunião, nós achamos que fica prejudicado no que diz respeito ao número de escolhas, né? O número que a sociedade, daquele tamanho, um grupo de pessoas daquele tamanho, fica prejudicado. Esse foi o entendimento da Comissão de Crianças e Adolescentes, e aí eu abro aqui agora para os demais vereadores que quiserem a palavra, para nós debatermos a respeito disso e outros pontos que os senhores e senhoras anotaram.
Vereador Mário. Muito bom dia aos vereadores, bom dia aos nossos convidados. Parabéns ao presidente da Comissão da Criança aqui, né, o vereador Pastor Eduardo, ao presidente da Comissão de Educação, o vereador Mário Nadaf. Obrigada pela presença, parabéns pelos dois presidentes terem se unido e nós discutirmos isso junto. Bom dia, vereador Sargento Joelson, Marcos Brita, Paulo Henrique, Jefferson, né, a Cristiane, o Iberê, a Suelen, ao Jean Carlos. O nosso companheiro aqui, já tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita no Conselho Tutelar, ouvir as demandas, e hoje tenho alguns questionamentos, mesmo depois de ter ouvido, né, a explicação, e é importante a gente entender os dois lados. É importante saber que o assessor jurídico ele veio aqui para explicar juridicamente, legalmente, por que vocês procederam desta maneira. E nós estamos aqui também para fazer esse ponto de equilíbrio na balança, entre um lado e outro. Então, temos alguns itens a ser questionados, sim, inclusive isso que o presidente da comissão pontuou, é importante ser levado em consideração. Eram 40, nós estamos agora restringindo para 25. Nós temos que levar em consideração que o suplente ele é fundamental. Eu até questionei, eu falei assim, hoje, é necessário, 25 vai dar conta? E ele falou, não, a gente não tem nem suplente suficiente. Então, nós precisamos entender a realidade, já que as leis municipais elas realmente fazem jus à realidade do município, a realidade que vem sendo aplicada precisa também ser levada em consideração e respeitada. Né? Qual que é a realidade? A realidade é que 25 não é um número suficiente. A realidade é, como foi posto aqui, nós temos bairros que eles incorporam um número de moradores que dá para 2, 3, 4 cidades, municípios do interior do estado, inclusive. Então, a gente tem a recondução aí do terceiro mandato, que a gente já tem uma divergência entre lei municipal e lei federal. Nós temos a lei municipal, que é uma lei de 2015, né, que foi até citada aqui a lei 6.004, que prevê somente 2 mandatos. Agora, por além de 2 mandatos, eu acho que o ponto a ser assim, mais debatido aqui é a quantidade e os requisitos. Porque a gente tem aqui, inclusive, eu estou com uma lista dizendo as cidades, por exemplo, e os seus critérios. Somente 4 exigem nível superior. E dessas 4, só Cuiabá exige nível superior, e mais 2 outras exigências. E, além de Cuiabá, nós temos outros municípios aqui que também, do interior, exigem nível superior, mas nenhuma exige o nível superior mais esses 2 requisitos. A gente já está restringindo para 25. E a gente já aumenta esse... É um nível técnico? Ok, é um nível técnico. Como que isso está sendo aplicado? Né? Como que isso está sendo difundido? Se a gente já está diminuindo o número, e Cuiabá é a única, eu sou a defensora aqui, que eu acredito que a gente tem que prestar um serviço de qualidade, sim. Quem está atendendo a população precisa estar habilitado para fazer esse serviço, principalmente que a gente está mexendo com criança e adolescente. Então, além do nível superior, Cuiabá, a única que vai fazer mais 2 exigências, a gente, ao invés de estar promovendo, parece que a gente está fazendo o inverso, o caminho inverso. Né? Então, são itens que nós gostaríamos de colocar aqui, até para ouvir, até porque nós temos outros pontos aqui, que também já foram respondidos ao senhor, mas são pontos que foram questionados, como não considerada habilitada a prova, o objetivo do candidato que zerar a pontuação, isso seria aqui 6 disciplinas constantes nos 2 grupos temáticos. A questão da pontuação, né? Isso também é um ponto que está sendo questionado. E aí, assim, eu só quero dizer que nós, dentro da comissão, pelo menos nós estamos tocando assim, né, vereador? Eu acredito que nas outras comissões também deve ser assim, mas a nossa, a gente sempre preza por exercer a parte mais técnica possível, deixando as nossas posições políticas para a gente fazer um trabalho que honre os nossos convidados aqui. Então, a gente tem conselhos tutelares, a gente tem a parte jurídica, administrativa da própria gestão, e aí a gente precisa entrar num consenso.
A gente não pode deixar nessa balança penalizar quem realmente vai estar fazendo o serviço e sendo todos os dias cobrado, exigido. E aí, por exemplo, quem não tem suplente vai deixar aquela comunidade, que é uma relação de confiança com quem é da região, né, desassistida, ou ter que vir outra pessoa de outra região para fazer um trabalho, e isso eu acredito que não seja benéfico para ninguém. Né? Então, são essas colocações que eu gostaria de deixar aqui. Bom dia a todos e a todas. Quero, inicialmente, àqueles que nos acompanham das redes sociais, obrigado pela participação. Quero cumprimentar o presidente, pastor Eduardo Magalhães, e ao vice-areira iniciativa, senhor presidente. Poder, num ato único, reunir interesses comuns, que é a criança e o adolescente, que estão contidos nas duas comissões, tanto da ciência, tecnologia, como a da criança e da adolescência. Indubitavelmente, gente, nós estamos aqui tentando dirimir eventuais judicializações de um processo seletivo, eleitoral, que possa advir de uma má compreensão das normativas que determinaram o edital. E a gente vê isso com clareza, diante até da participação do Ministério Público Estadual, na recém-exoneração de 14 conselheiros, que o parquê de primeira instância apresentou a denúncia. E a Procuradoria-Geral de Justiça argue a inconstitucionalidade da norma. Portanto, essa é a função dessa casa, senhores vereadores. Chega aqui, eu não fiz um estudo pormenorizado, até porque já vi que foram apresentados 18 quesitos, mas eu me refiro à preocupação de nós termos um processo posterior que aconteça uma judicialização em função da incompatibilidade das normas. Aí nós vamos ter de ir na mais profunda hermenêutica jurídica, buscando lá o Hans Kelsen, a hierarquia das leis, mesmo porque há uma lacuna na legislação estadual. Ela não fala quase nada sobre o tema. Aí nós estamos em cima de uma ECA, de 1990, e de uma lei municipal. Só para comunicar, é com grande orgulho que nós recebemos vocês aqui. Acho que esse debate também já está sendo provocado aqui na Câmara Municipal, embora nós tenhamos dúvida da iniciativa, mas nós já propusemos para esse amplo debate a alteração de vários artigos da Lei 6.004, né? Está em trâmite, né? E deve ser acolhido dentro em breve. Peço até a atenção dos senhores para acompanhar o trâmite dessa legislação, porque, embora vigente, ela apresenta uma série de incompatibilidades com o regimento federal. Então, eu só quero, até vou me justificar, que vou ter de sair um pouco antes, não vou entrar num tema específico, mas dizer quanto pode ser útil esse grupo-tarefa no sentido de dirimir, e assim, como a Michele disse, para que nós cheguemos a um equilíbrio. Né? É muito importante esse equilíbrio, e dizer também que não sei, mas se tiver algum flagrante inconstitucionalidade da lei menor municipal, nós ainda estamos diante de um processo. E esse parlamento pode propor sua alteração para correr num regime de urgência urgentíssima aqui, que seria outra solução para resolver esse conflito de legislações. Né? Agradecer a nossa presidente do Conselho Municipal, seja bem-vinda sempre a essa casa, como o Iberê Ferreira também. Essa prática aqui é salutar. E essa legislatura, o trabalho de comissão está muito otimizado, é muito importante essa participação. Quero cumprimentar também o advogado Jean Carlos, né? Colocou aí,
dizer que a gente, no campo técnico, respeita a posição de vocês, mas tem uma divergência em razão da interpretação. E a Suelen, que representa aqui a Secretaria de Trabalho. E a todos os servidores, quero cumprimentar na pessoa do Arthur, a todos aqueles que tornam possível a transmissão ao vivo dessa reunião da Comissão Conjunto da Educação, Criança e Adolescente. Seria essas as minhas considerações. Senhor presidente, posso fazer uma pergunta antes que o vereador Mário saia? Vereador, o senhor se lembra quando foi protocolado esse projeto de lei que está em tramitação da Casa, que é para a gente, eu não diria nem mudar, mas atualizar esses pontos, que são pontos importantes na Lei 6.004, porque esse projeto de lei é do senhor, está em tramitação, o senhor lembra qual foi a data do protocolo dele? Primeira semana de abril. Sabe, manda para todos os representantes aqui. E aproveitando a presença do vereador e a sua fala, é importantíssimo, senhores e senhoras vereadores, que nós venhamos nos debruçar sobre essa lei, o Conselho Tutelar, a CMD, enfim, para que a gente possa resolver, como a própria vereadora colocou, e eu pedi para o procurador da Casa vir aqui participar agora, nesse momento, para que não aconteça o que o vereador assim colocou. Por exemplo, essa questão que eu acabei de ler aqui do ministro Nunes Marques, é simplesmente que eles não chegaram num acordo no CMDCA local e foi parar no STF, o STF deliberou nesse sentido e derrubou, enfim, derrubou não, está nessa discussão lá naquele município. Então, ou seja, a atualização, até mesmo nós podemos assinar questão de urgência e alterar, nós podemos colocar uma emenda na lei que já existe, né, fazer a emenda, ou já entra no processo que Vossa Excelência. São duas situações, a que for mais rápida e que gere menos transtorno para ambos os lados, nós poderíamos já dar uma adiantada nesse quesito. Mas, voltando, então, a uma pontuação que a vereadora colocou, de restringir o número de participantes, diminuir o número de participantes, e dentro do entendimento do ministro, que acaba cerceando o direito da população de ter um maior número de escolhas, quando vem as questões, por exemplo, o direito constitucional, quando nós vemos, o direito constitucional ele é muito amplo. Então, quando o edital ele não especifica qual trecho em si do direito constitucional estará na questão do edital, então ele põe uma questão muito ampla, uma coisa que eu observei nesse quesito, e a vereadora também pontuou. Foi até, nossa assessoria fez uma pontuação, e a vereadora citou ali, os únicos estados do Brasil que fazem esse pedido, Recife, o município, Cuiabá e o Acre, lá em Rio Branco, que fazem esses pedidos de curso superior. Todavia, eles se restringem ao direito da criança e do adolescente. Nós já estamos entrando, então, na questão do direito e do direito administrativo. Então, uma questão que vários candidatos vieram a esta casa e fizeram questionamentos é dessa questão de nós entrarmos nessa seara e do edital não especificar. Então, é uma outra situação que eu coloco aqui na mesa, e como eu já fiz a minha fala, eu abro para os demais vereadores. O vereador Maranadaf, fica à vontade. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, e em nome de Vossa Excelência eu cumprimento os novos vereadores desta casa, em nome da vereadora Michele Alencar, cumprimento a todas as mulheres aqui participando, as membros de conselhos e instituições que compõem nessa reunião essa importante discussão. Haja vista que entendemos a importância de discutirmos os termos técnicos e de levarmos, inclusive, adiante esse serviço à população de maneira qualificada, porém, faz parte de um ambiente político, né? Por isso, essa casa está de portas abertas, e, em nome da Comissão de Constituição e Justiça desta casa, a qual eu sou presidente,
me disponho, inclusive, vereador Mário Nadaf, para que possamos apreciar, né, o senhor, no início de abril, o senhor protocolou, já está em trâmite, para que possamos, juntos, analisarmos e darmos celeridade, até porque esse ano é o ano em que nós teremos esse seletivo / eleição. Parece que são duas coisas distintas, mas fazem parte do mesmo objeto. E, para isso, para chegarmos lá sem nenhum risco, como o senhor falou, de uma judicialização, é necessário que façamos uma força-tarefa para que cheguemos a um entendimento que possa estar respaldado dentro da Constituição e respeitando o regimento desse município, e façamos, assim, um seletivo / eleição de maneira segura, que não correremos ou incorreremos em judicialização futuramente. Então, parabenizá-los por estarem aqui, dizer que o nosso papel aqui é servir à sociedade, às instituições que prezamos pela harmonia, pela sintonia, para que, de fato, as demandas sejam solucionadas e, no mínimo, apreciadas com responsabilidade através dessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhores. Bom, primeiramente, bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Um grande prazer recebê-los aqui, vereadora Michele, vereador Pastor Jefferson, vereador Sargento Joelso, meu amigo também, colega, o conselheiro tutelar, o Wilson. Bom, nota-se aqui de extrema necessidade essa discussão com relação a essa questão específica do edital dos conselheiros que está aí. Eu só pontuei aqui, até para ser objetivo, senhor presidente, e aqui todos se atentaram, doutor, a essa questão do nível superior. A gente viu aqui que somente quatro cidades, são Cuiabá, Campo Grande, Maceió, Florianópolis. Eu digo o seguinte, o que é uma eleição para conselheiro tutelar? É como o presidente disse, é uma questão local, uma questão regional, é a população que ali que tem esse prazer de eleger realmente quem está convivendo, quem está conhecendo os problemas ali daquela região. Nada contra a situação de quem tem nível superior, mas, às vezes, tem pessoas que têm a característica ali da região, que conhece, que é conhecedor, e aí tem os cursos técnicos específicos para essa situação, e vai ser vedado por questão de ter, vereador Mário Nadaf, de não ter o curso de nível superior. Então, essa é uma questão que realmente me chama a atenção e nós temos que discutir, e nós já tivemos, né, vereador Joelson, essa discussão com a comissão anterior, e realmente me chama a atenção. A outra situação é que, bem o conselheiro tutelar, o Wilson, colocou na fala, o conselheiro tutelar, por qualquer razão, ele é destituído do cargo, por alguma situação. E aí vem uma seletiva, vem um concurso, uma seletiva, eu não posso dizer, e ele está apto de novo para fazer essa prova. Sabe lá o que aconteceu lá, que ele foi destituído do cargo? Então, é uma questão, doutor, que realmente tem que ser revista isso, né? Existem situações aí que até mesmo em Minas Gerais, um conselheiro tutelar, uma situação lá com adolescente e criança, e aí, se vem uma situação dessa, ele está apto de novo a prestar essa prova e passar. Então, é uma questão que a gente tem que rever, e volto a dizer, Sargento Joelson, e parabenizar, professor Mário Nadaf, essa junção dessas comissões, e nós estamos aqui para isso, né? A comissão está aqui para isso, para debater essa importante pauta que está aí por vir, com as ponderações, parabenizar o senhor pelo projeto que aí está, né? E dizer que aos conselheiros tutelares, Wilson, que os vereadores estão aqui para isso, né? E aí tem toda essa situação, mas eu volto a dizer, essa questão do nível superior é muito importante a gente debater e rever essa situação. É isso, senhor presidente. Bom dia, presidentes, né? São duas comissões, o presidente Mário Nadaf, o presidente Eduardo Magalhães, os demais pares, aos representantes dos conselhos estadual e municipal que se encontram aqui,
conselheiro Wilson também, nosso bom dia. Bom dia também a todos os cuiabanos que nos acompanham por algum meio de comunicação. Dizer de início, presidente, que, na realidade, a comunidade, e vocês podem achar que isso é novo aqui na Câmara, essa discussão de temas momentâneos, isso vai ser uma realidade daqui para frente, com a nova formatação que a Câmara está dando para as comissões permanentes dessa casa. Nós, com certeza, a Câmara Municipal de Cuiabá, daqui para frente, discutirá todos os assuntos relacionados ao município que estiver em voga no município de Cuiabá, vai ser discutido nessa casa. E esperamos, como nesse caso, que está aqui a possibilidade de fazer as mudanças, se assim porventura for a decisão, essa casa possa fazer esses encaminhamentos o mais breve possível para que a comunidade possa entender a real necessidade dela. Eu penso que, desde a eleição passada, eu já visualizo isso, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu penso que o CMDCA, o Ministério Público e o Judiciário aqui da nossa localidade está levando a carreira do conselheiro tutelar, Wilson, para uma carreira jurídica. E isso precisava ficar claro aqui nessa casa. Se é essa a ideia, nós não precisamos mais ter a eleição, nós fazemos só o processo seletivo. E daqui a pouco, nós já estamos cobrando o nível superior, que é quase que uma exceção, estamos cobrando Constituição Federal e estamos cobrando direito administrativo. Então, nós estamos construindo uma carreira jurídica para esse cargo. Talvez seja o caminho, não estou contra, não, talvez seja esse o caminho, né? Por mais que a legislação federal fale que tem que sair do seio da comunidade lá. Mas lá na comunidade também tem todos esses operadores de direito, com certeza. Talvez, sim, em alguns lugares com menos quantidade ou com mais. Mas eu acho que é esse o ponto. Não sei se hoje, presidente, mas talvez num outro momento a gente fazer uma discussão dessa com o CMDCA, com o Conselho Estadual e talvez até com o Conselho Federal, se é esse o melhor caminho para nós. Vamos transformar isso numa carreira jurídica? Porque me parece, me desculpe se eu estou errado, mas me parece que no município de Cuiabá é isso que nós estamos fazendo. Obrigado, presidente. Eu já vou abrir para as respostas dos questionamentos que foram feitos e reforçar a questão que o vereador Sargento Gelson pontuou, quando Vossa Senhoria cita que o Conselho Tutelar não é um cargo político, e sim, não é um cargo político, é um cargo administrativo. Todavia, quando envolve uma eleição, a pessoa tem que ir atrás do voto. O próprio ministro do STF, os conselheiros em si, são nomeados via Assembleia Legislativa, via governo, via lista tríplice, que acaba com uma escolha do presidente da República. Em outros casos, como nós aqui, as autarquias, por exemplo, lá como a própria Arsec, né, são técnicos, são engenheiros, sim, mas eles passam por aqui para votação, voto. Cada vereador aqui vota, em alguns casos cada deputado vota, e assim por diante. Então, acaba se tornando uma questão política administrativa, né? Porque ele tem a questão intelectual, tem a questão de currículo, mas termina no voto. E o voto é uma escolha. Então, quanto maior é o número de pessoas que você tem um leque de escolhas, eu acho um processo mais democrático. Agora, falando a respeito da eleição em si. E sempre fundamentado, como um grande estudioso da lógica, eu dediquei uma boa parte da minha vida na programação, na antiga engenharia de software, né, onde nós passávamos muito e muito tempo estudando a lógica, e me apaixonei por questões de lógica e razão. Então, dentro da lógica, na minha opinião, de reforço a minha opinião, a questão de todos que os conselheiros e pré-candidatos ao conselho pontuaram, a minha questão que eu mais vejo prejudicial é essa, é de você reduzir o número da escolha de um local, de uma localidade com um número tão grande de pessoas, onde deveria haver um leque
de escolhas, e isso é reduzido. E duas, como o vereador Joelson colocou, quando a questão técnica desta prova, no edital, eu acho que sim, o conselheiro ele tem que ser técnico, ele tem que ter todo o conhecimento possível, mas eu acho que no edital precisaria ficar claro, quando se diz direito constitucional, que é muito amplo, que são advogados aqui sabem muito disso, e também direito administrativo. Se é uma questão que envolve o conselho tutelar e o direito da criança e adolescente, deveria se especificar quais serão as questões que envolvem criança e adolescente. Uma outra questão que nós, daqui da comissão, questionamos e pedimos que fosse revista e não foi a questão, não será considerado habilitado na prova preambular objetivo o candidato que zerar a pontuação de qualquer uma das 6 disciplinas constantes nos 2 grupos temáticos, ou seja, por óbvio, quando você está fazendo uma prova que o conhecimento no que diz respeito à criança e adolescente, ela tem que valer mais do que as questões envolvendo, por exemplo, lá, se tivesse informática, por exemplo. Então, eu acho que, por exemplo, se a pessoa ela tem lá um vasto conhecimento de criança e adolescente, já trabalha na comunidade, como o vereador Paulo Henrique colocou, e ela lá tirou uma pontuação ruim em informática, e ela acabar sendo reprovada mesmo tendo pontuação máxima no conhecimento da área. Então, talvez eu esteja enganado, e você pode me corrigir, mas se isso acontece, é um erro muito grave, porque isso foge à lógica. Aí, mais uma vez, eu me baseio na lógica e na razão. Isso foge à lógica, uma vez que a questão em si voga a respeito disso. Então, feitos os nossos questionamentos, eu abro agora a palavra à Vossa Senhoria para que possa pontuar cada um, que, por óbvio, Vossa Senhoria pontuou cada um deles. Senhor presidente, posso só fazer um reforcinho que vai contribuir com a sua resposta? Eu só queria ressaltar que, dentro das nossas pontuações, e quando eu pontuei, só ressaltar aqui, a única cidade que pede artigos da Constituição Federal especifica 4 artigos, e esta ainda não cobra nível superior, que é Rio Branco, no Acre. A única que cobra nível superior, mais Constituição Federal, direito administrativo, e não especifica quantidade de artigos, quais artigos, é Cuiabá, a única no Brasil. Então, é sobre isso que eu também gostaria que a gente pudesse explicar. O procurador chegou? Então, se puder reforçar para ele poder vir, para poder ouvir o questionamento. Mas também ele pode acompanhar de onde ele estiver. É só ele conectar lá no YouTube, ele pode assistir lá também de onde ele estiver. Eu vou tentar responder aqui, eu fui anotando, mas aí, se faltar alguma coisa, os senhores podem me embargar, que a gente, da melhor forma, tenta responder. Em relação ao senhor vereador, o senhor comentou a questão de estar virando uma carreira jurídica. Eu não acho e aí é um entendimento meu, eu não acho que teria que ser, justamente por causa desses fatores, mas aí eu vou citar aqui, eu vou só dar alguns exemplos, o porquê de alguns conhecimentos jurídicos mínimos precisa um conselheiro tutelar. A gente pega aqui o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele elenca o rol de atribuições de um conselheiro tutelar. Aí eu vou citar aqui, inciso 15, representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor. Inciso 5, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente. Requisitar serviços públicos. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Só com esses exemplos, a gente já pode refletir o quão importante um conhecimento mínimo sobre matérias jurídicas, direito constitucional. Aí eu entro na questão do direito administrativo. O próprio ECA estabelece que o Conselho Tutelar ele é um serviço público relevante e que ele faz parte da administração pública local. Então, quando a gente pega qualquer outro teste seletivo, aí eu não vou especificar concurso, qualquer outro teste seletivo que a administração pública visa selecionar alguém para atuar em nome dela,
essa pessoa ela precisa, sim, ter um conhecimento mínimo de direito administrativo. O que é poder de polícia, o que é serviço público, o que é dentre outras matérias. E aí, esse foi um ponto que foi impugnado, e aí, na decisão, eu não vou gastar tanto tempo dos senhores aqui para ler, mas lá especifica o porquê da pertinência temática de cobrar direito administrativo. E aí, oi? Como assim? O senhor fala de conteúdo? Não, aí só um ponto. Igual todo teste, concurso e etc., que envolva prova, nesse edital anexo 2 tem o conteúdo programático. Então, está lá. No edital fala, vai cobrar direito administrativo, 6 questões, constitucional, 6 questões, tecnologia da informação, 6 questões, e Lei 6.004, 6 questões. E no anexo 2 está detalhado o rol de conteúdos da disciplina que serão aplicados. Aí eu vou só falar também a questão da informática. Comentou a questão de não poder zerar a informática. Hoje, e aí o presidente do SEDECA está aqui, porque não me deixa mentir, que hoje... Eu usei a informática só de forma de um exemplo. Tá? Sim, não, eu vou só esclarecer a pertinência da matéria da informática. Hoje, o modo de vida da sociedade nos meios tecnológicos. Não tem ninguém aqui que consiga trabalhar se não for por meio do computador. E aí o que eu ia comentar do presidente aqui do SEDECA, hoje a gente está com uma dificuldade, e aí não é só Cuiabá, é a nível Mato Grosso, que a Lei 6.004, e aí também é uma exigência da legislação federal, que existe o CIPIA, que é o Sistema de Informações da Criança e Adolescente. Então, hoje, se um conselheiro ele atende uma criança, e aí essa criança é vítima de alguma questão, essa informação ela tem que ser inserida nesse sistema, que é um sistema de compilamento de dados para orientar a política, tanto a nível nacional, estadual e municipal. Hoje, em Cuiabá, em Mato Grosso, a gente está com uma dificuldade que Cuiabá, eu não vou entrar no mérito, mas não utiliza, entende? Então, até na informática, tem um sistema que é obrigatório de conselheiro tutelar utilizar e não utiliza. E aí a gente até compreende, porque em 2019 foi exigido informática, mas com o passar do tempo as coisas vão se atualizando, então você não vai exigir de um senhor de 50, 60 anos que tenha o mesmo conhecimento, a mesma facilidade de informática que um jovem que acabou de começar a vida, que ele já foi criado nesse ambiente virtual. E aí, eu passo para falar em relação ao nível superior. O que acontece? Em São Paulo, o município chamado Francisco Morato, ele tinha uma lei, né, porque o STF já analisou a matéria, mas ele tinha uma lei com idêntico teor aqui de Cuiabá, que exige o nível superior. E aí, diante dessa lei, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo propôs uma ADI no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, questionando esse ponto. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente, entendeu que era, sim, constitucional exigir o nível superior para o cargo de conselho tutelar. O que o Ministério Público fez? O procurador apresentou um recurso extraordinário junto ao STF, e nesse recurso extraordinário que o ministro Nunes Marques, de forma monocrática, decidiu pela inconstitucionalidade da lei. E aí o porquê de eu falar disso, que foi por meio de um recurso extraordinário? Porque essa decisão ela não possui efeito vinculantes. E aí o que eu aproveito para falar? Que a Associação dos Conselheiros Tutelares de Mato Grosso e ex-conselheiros impugnaram esse ponto do edital e, na resposta, explicou detalhadamente o porquê que aquele recurso do STF, aquela decisão do Nunes Marques, não afastou, retirou do ordenamento jurídico a Lei Municipal 6.004, porque aquele recurso ele só produziu efeitos naquele caso concreto. Então, ele não produziu efeitos sobre a Lei de Cuiabá 6.004. E aí, em relação a... Deixa eu ver aqui. Então, foi decidido em relação a isso, a comissão teve essa oportunidade, e aí, vereadora Michele, vocês mencionaram algumas cidades, mas nessa decisão, acredito que não foi encaminhado para os senhores, nessa decisão elenca quais são os municípios que possuem nível superior. E só em Mato Grosso, salvo engano, eu não vou falar o nome, mas de 5 a 6 municípios em Mato Grosso exige nível superior. E aí você pega para olhar a questão remuneratória,
Cuiabá é o único que está acima. Tem município em Mato Grosso que exige nível superior e o salário e a remuneração do conselheiro é R$3.000. Cuiabá, hoje, e aí o conselheiro Wilson não me deixa mentir, hoje o conselheiro tutelar, graças ao trabalho tanto do Executivo quanto do Legislativo, aprovou a alteração remuneratória. Então, hoje, o conselheiro está ganhando quase R$9.000, somando a remuneração fixa mais plantão. Então, a gente começa a entender mais ou menos isso, só que volta a dizer a questão do nível superior. O CMDCA ele é um órgão administrativo, não é diferente dos senhores que produzem leis, é diferente do Poder Judiciário que exerce o controle de constitucionalidade. O CMDCA, o único papel dele é cumprir a lei. Então, em relação a isso, também foi encaminhado para o Ministério Público. E aí, falando do Ministério Público, diferentemente do Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui, os senhores me desculpem, porque eu não conheço qual era a formação da Câmara em 2015, mas em 2019, essa alteração que passou a exigir nível superior aqui em Cuiabá foi também decorrente da atuação do Ministério Público. Então, aqui o Ministério Público entende que exige a questão do nível, que é importante a questão do nível superior. Em relação à falta de suplentes, a senhora, vereadora, a senhora disse que 25 são poucos para ser suplente. Só que qual que é o ponto? Só vai eleger 10, entende? Ainda que na nossa lei hoje só permite a eleição de 10. Aí, de forma lógica, citando o vereador, se eu só vou eleger 10, por que eu vou colocar um teste seletivo para 100, se eu só vou eleger 10? Não tem um pouco de lógica e à luz da eficiência também. E aí, a questão do suplente. Em Cuiabá, depois que houve o afastamento judicial de 14 conselheiros. Na omissão, se não há uma norma na lei municipal, a gente procura uma base na lei federal ou a gente procura uma base nas resoluções do CONANDA. Esse chamamento de suplente de uma região para trabalhar no outro é autorizado pela resolução do CONANDA, a resolução 231, salvo engano, né, conselheiro Wilson. Então, eu chamar um suplente que trabalha lá com o Wilson, da 4ª região, para trabalhar lá no 6º, a resolução do CONANDA permite, e essa é uma questão que foi, o conselheiro e os conselheiros encaminharam essa temática para o Ministério Público, para a promotoria que tem atribuição nessa matéria. Então, essa matéria de ter chamado suplente de outras regiões já é uma matéria que está no Ministério Público, e o Ministério Público entendeu e não há nenhum questionamento em relação a isso. Em relação ao nível superior, já disse, zerar o número de disciplinas. Em relação ao número de disciplinas, aí eu volto a dizer, essas regras que o CMDCA, que a Comissão Eleitoral estabeleceu no edital, ela estabeleceu com base na lei. A lei permite, a lei confere ao CMDCA editar as regras. Então, aí entra na conveniência e oportunidade da administração pública. Então, eu não vou aqui entrar no mérito se é conveniente ou adequado limitar. O que eu posso, o meu trabalho aqui é só defender a legalidade dessa regra. Essa regra, ela tem base legal. O parágrafo 7º do artigo 43 da Lei 6.004 confere ao CMDCA essa prerrogativa de estabelecer as regras. Então, se alguém não entende que não é pertinente ou que não é o caso, eu acho que o caminho é procurar o judiciário, porque o judiciário ele vai poder entrar nesse mérito e dizer, não, administrador, realmente aí você excedeu um pouco na sua atribuição de conveniência e oportunidade, e aí foi... Isso o senhor está se referindo à exigência do conhecimento da Constituição Federal e direito administrativo? Também. Exigência dos conteúdos, porque a Lei 6.004 ela só estabelece a matéria obrigatória. Ela fala assim, na prova, terá 50% no mínimo de questões relacionadas ao ECA. Então, lendo, interpretando, a contrário senso, pode o CMDCA escolher outras matérias. Mas aí o CMDCA não vai escolher uma matéria que não tem nenhuma pertinência temática com a função de conselheiro tutelar. O CMDCA não vai colocar uma disciplina de física no conselheiro. Agora, se pegar... E aí, eu volto a dizer, é um entendimento da comissão
Quem entende que está equivocado, que procure os meios, mas, no meu ver, as matérias elencadas pela comissão eleitoral, todas têm pertinência temática com a função. Direito constitucional. O conselheiro ele é encarregado por zelar pelos cumprimentos dos direitos da criança e do adolescente. Então, e aí eu cito o exemplo, teoria, dentro da disciplina de direito constitucional tem o tópico de teoria dos direitos fundamentais. Como que vai dizer que não tem pertinência temática eu entender minimamente sobre teoria dos direitos fundamentais? Então, todas, porque a gente pode tirar um exemplo, eu tive esse cuidado de, depois que a comissão me passou, e analisar quais dessas matérias têm pertinência temática, quais esses tópicos dentro de direito constitucional têm pertinência temática com a função. A gente tem um exemplo, nós temos no direito constitucional a matéria de intervenção federal no Estado ou intervenção estadual nos municípios. Qual que é a pertinência temática disso com a função de conselheiro tutelar? Nenhuma. Então, essa é uma matéria que não tem. Então, se a gente pega e olha com calma o anexo 2, todos os temas das disciplinas têm pertinência temática, sim, com a função de conselheiro tutelar. Todas elas, então, estão específicas por artigos? Não. Porque o direito é muito amplo. O direito constitucional é muito amplo. Então, Queria ter a palavra depois aí, tá, vereador? Até esqueço. Então, o questionamento que alguns têm feito de não estar específico, como, por exemplo, no município, se não me falha a memória, do Acre, onde deixa específico direito constitucional, mas deixa os artigos. Então, não, lá está, no edital, tá, direito constitucional. Aí você vai para o anexo 2, lá está específico os tópicos de direito constitucional. Essa ideia, assim, não acompanho muito isso para ver se isso é uma prática, mas eu acho, não sei, tem que mencionar o artigo, porque essa questão compete à banca, entende? Então, dentro do número de matérias, a empresa especializada que foi contratada para elaborar a prova, ela que vai definir, dentro do teorias de direitos fundamentais, quais são, sobre o que eu vou perguntar, entende? Então, não cabe ao CMDCA estabelecer o que ela vai perguntar, o que ela não vai, porque a gente tem que estabelecer qual é o conteúdo que ela vai perguntar. Presidente, só uma questãozinha, que talvez a gente já resolva a questão dos suplentes. O senhor disse que apenas 10 são eleitos, 5 né? titulares e 5 suplentes, isso. Essa falta que houve em algumas regiões foi por causa dos 10. O 11º ou o 40º nunca foi convocado, ele nunca é. Não, via de regra, não. Com base na lei hoje... nesses 4 anos aqui, ninguém acima do 10º foi chamado nesse período? Foi? Sim. Então... Não, esse que é o ponto, e aí eu volto a dizer o que no meu trabalho acompanhando a presidência, no meu trabalho, o que eu estou falando aqui para os senhores é o que eu vou estar falando no Ministério Público, eu entendo que o entendimento é só um, então o mesmo entendimento vai ser por sempre. Só que foi no passado. Muitas coisas erradas foram feitas no passado. Não é porque a gente errou no passado que a gente tem que continuar errando. Entende? Então, essa questão também já foi repassada para o Ministério Público, a questão das nomeações acima desse número. Nós já encaminhamos também para a Procuradoria-Geral do município, também pedindo parecer sobre a legalidade dessas nomeações. Claro, o CMDCA e a administração pública, o município, não vai atrás para cobrar a remuneração que foi paga indevidamente para aquele conselheiro que não poderia ter sido, porque ele foi chamado de boa-fé, foi um erro do CMDCA, então, em relação a isso, não vai ter nenhum prejuízo para ele. Mas isso não legitima continuar no erro, vereador. Entendi. Quando se chamou alguém de outra regional, consumiu os 40 da lista? Sim. Porque o que acontece? E aí o conselheiro Wilson está aqui, que não deixa mentir. Nomeia 5. Quando começa o mandato, é só o sexto, que ele está ali sempre... o Wilson precisa tirar férias. Chama o sexto. O colega do Wilson precisa tirar férias. Aí só intercala para o Wilson não tirar férias junto com... Sempre é o primeiro. Então, aí os senhores pensam...
ao longo de 4 anos, o sétimo, ele não vai ficar esperando, ele vai arrumar um emprego, ele vai seguir a vida dele. E aí, o que acontece nesse meio do caminho? Esse tempo que eles ficam parados, eles arrumam alguma outra coisa. E aí, quando aparece para chamar, para cobrir férias, ele, olha, eu vou sair daqui de onde eu estou, que, dependendo do cargo, ele chegou num lugar que ele não vai conseguir de novo se ele sair e depois voltar, e ele prefere ficar, porque isso aí é razoável, ele só vai sair para cobrir umas férias. Então, nesse meio tempo, começou a convocar outros suplentes, sexto, sétimo, e eles vão desistindo. E aí, por isso que agora, em 2022, quando veio a decisão lá da vara do Juizado da Infância, precisou, e aí não foi 14, a gente precisa só esclarecer isso, foram só 12 que atuavam diretamente, porque outros 2 eram suplentes, um já tinha pedido exoneração. Então, com a decisão da segunda ou primeira vara da infância, afastou do dia a dia 12 conselheiros tutelares. E aí precisou convocar os suplentes. Hoje, chamou todos, deu para fazer esse remanejamento, mas hoje a gente está com uma dificuldade, e aí estamos esperando já, teve até uma reunião que o conselheiro Wilson participou no Ministério Público a pedido dele, a reunião, e é uma questão que já foi deliberado pela promotora de justiça responsável, e a gente já foi encaminhado para a Procuradoria-Geral do município para definir o que vai fazer, nesse caso, para ter mais suplentes até o término do mandato, porque ou juridicamente a Procuradoria apresenta uma solução, ou a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do CMDCA, vai ter que publicar, ainda esse ano, um processo suplementar para suprir a falta de suplentes ainda nesse ano, ainda nesse término de mandato. Ou seja, então, de novo, com 40 isso aconteceu. Você imagina com 25 se acontecer a mesma coisa, o que vai virar? Assim, por exemplo, a questão de você tirar um conselheiro tutelar ou um suplente, que o suplente ele tem um trabalho no Planalto, né? Ele exerce um trabalho com criança, adolescente, lá no Planalto, ele tem uma história no Planalto, ele disputou pelo Planalto, e ele para o Cochipó, ele agora está lá no Cochipó. Mas aí só um parêntese, em relação a isso, já existe, todos os dias existe isso. O plantão, não sei se os senhores têm conhecimento, o conselheiro Wilson, ordinariamente, ele trabalha das 8 às 6. A partir das 6, inicia o plantão de Cuiabá. O plantão do Conselho Tutelar de Cuiabá ele é realizado no primeiro conselho e é feito a escala de todos os conselheiros de todas as regiões. Então, o Wilson, todos os dias que ele cumpre um plantão, ele atende criança e adolescente de todos os municípios. Então, de todos os bairros. Sim, mas é que vem a questão. O plantão é uma vez por semana que cada um de vocês fazem. Então, isso vai dar 4 vezes por mês, 3 vezes por mês, de você 2 a 3 estará vezes em uma outra localidade. Uma outra você disputou a eleição pelo Planalto. Seu trabalho com criança e adolescente é no Planalto, a sua história é no Planalto. E você ir ser conselheiro lá do Cochipó, num ambiente onde você não conhece. Um ambiente onde você não conhece. Você está indo para lá porque não houve suplente para lá. Isso com 40. Você imagina agora com 25, se acontecer a mesma coisa. Por isso que, mais uma vez, nós dois vamos sempre se basear pela lógica e pela razão. O número de pessoas a disputar as eleições, porque, por exemplo, nós vimos casos de pessoas que passaram na prova, disputaram a eleição e ganharam a eleição. Só que depois eles conseguiram um outro cargo, foram nomeados em outros cargos, pediram exoneração, saíram. O suplente assumiu. Daqui a pouco vê um problema de saúde, vê uma situação, vê esse afastamento. Se eu não me engano, eu vi aqui, acho que até 16º ser chamado, quer dizer, até o 40º foi chamado e não conseguiram. Ainda tem deficiência, ainda já todos foram preenchidos lá? Todos já foram preenchidos, mas a deficiência que a gente tem agora é com relação a férias ou qualquer outro tipo de afastamento, porque não tem ninguém para estar suprindo, né, essa vacância. Eu queria aproveitar, posso fazer a fala aqui, vereador? Eu queria ler 2 artigos aqui da legislação, que aí pode acabar um pouquinho com esse entendimento aí, essa divergência que está tendo aí. É só uma questão de entendimento, tá, vereadora Michele? Que eu acho que se o CMDCA mudar o entendimento, algumas divergências vão ser sanadas, sem precisar estar ajuizando a ação ou sem precisar a intervenção da Câmara Municipal. Porque no artigo 37 aqui da Lei 6.004, ela fala o quê? Fala que o Conselho Tutelar vai ser regido pela lei federal, a lei federal pertinente, que é a 8.069, né? Pelo regimento interno nosso,
pelas deliberações do Conselho Municipal da Criança e pela lei municipal. Tá? Então, se tiver um entendimento que pode usar o estatuto para essa questão da recondução, sanou essa dúvida aí. Tá? Com relação ao artigo 44, também da lei, caberá ao CMDCA, com antecedência devida, regulamentar o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar mediante resolução específica, observada as disposições contidas na Lei 8.069, na respectiva lei municipal e nas diretrizes estabelecidas pela resolução do CONAN. É uma questão de entendimento, tem que levar em consideração todos esses dispositivos, não só a 6.004. Tá? Com relação a vários debates que foram tratados aqui hoje, não há mais a pessoa mais qualificada para falar sobre o que o Conselho Tutelar precisa do que os próprios conselheiros tutelares. Em momento algum, nós fomos convidados pelo CMDCA para participar de um debate, principalmente com relação a essa questão das matérias, locais de votação, tudo que foi em relação ao Conselho Municipal. Nós sabemos das dificuldades técnicas que nós temos. Até por conta disso, enquanto coordenador geral, encaminhei uma relação de itens apresentados à Secretaria Municipal, né, de Assistência Social, para sermos capacitados, mas até hoje não foi concluído isso. Tá? Nós não precisamos ter capacidade técnica em tudo, mas temos que ser treinados e capacitados, coisas que o Conselho Municipal da Criança, nos 7 anos que eu estou aqui, nunca me capacitou. Se o conhecimento técnico que eu tenho aqui foi um investimento meu próprio, nem da Secretaria de Assistência Social. Tá? E eu acredito que vocês que estão aqui não dominam todas as matérias que discutem aqui. Vocês têm uma assessoria técnica para isso. Inclusive, a própria presidente do Conselho Municipal não detém todas as informações necessárias, jurídicas, que o advogado tem. Então, acho que tem que ser levado em consideração tudo isso na hora de fazer a construção do edital. Tá? Então, aqui, me sinto, eu, ou o conselheiro Wilson, prejudicado por não estar sendo usado o dispositivo que está na lei maior, que é o Estatuto da Criança, que é com relação ao terceiro mandato, está sendo prejudicado, né? Com relação aos, não falo por mim, mas quem foi excluído, teve a destituição do mandato, não poder concorrer, por quê? Quem penalizou foi o Conselho Municipal da Criança. Então, isso aí não entra na questão da idoneidade, porque a lei fala que tem que ser mediante certidões. Se lá não constar nada, ele está apto. Tá? Com relação a algumas coisas que o ECA prevê, é capacitação. Conselheiro tutelar não tem capacitação, não tem. Do CIP, até eu vou falar com o companheiro Iberê aqui, depois que a Rebeca assumiu, estou aqui há 7 anos, agora sim, o CIP está sendo implantado. Né? Temos a dificuldade em Cuiabá? Temos, mas temos problemas estruturais com relação à internet, computadores, né? As distorções que existem no Conselho Tutelar, porque cada um tem um entendimento. Tá? O Ministério Público tem um entendimento, a juíza tem um entendimento, o Conselho Municipal da Criança tem um entendimento, o conselheiro, né? E aí acaba o quê? A gente não tem tranquilidade, paz de espírito para sentar e ser capacitado com relação ao CIPA, porque é um atendimento, quando você realiza o CIPA, é um atendimento com qualidade, com tranquilidade, onde requer tempo para você dar o atendimento. Né? Eu não estou equivocado, né, Iberê? Você quer atender com tranquilidade. Hoje, o Conselho Tutelar em Cuiabá não tem tranquilidade alguma para atender. Tranquilidade alguma. É todo mundo colocando o dedinho ali, certo? Então, não é o Conselho Municipal da Criança, me desculpe com a sinceridade, não é a Promotoria da Infância, não é o juizado. Quem sabe do que o conselheiro precisa é a gente. Nós que estamos na ponta. Eu que vou visitar uma criança, né? Eu que vou na periferia verificar a situação de risco. Tá? Agora, não pode o entendimento de uma juíza que acha que eu tenho que sou conselheiro em Cuiabá, fazer recâmbio, pegar a criança daqui e entregar lá em Manaus. Né? Eu não tenho que fazer BPC para família alguma. Tá? Eu não tenho que estar em delegacia lá recebendo menor infrator, quer dizer, adolescente infrator. Então, assim, são vários entendimentos aí que hoje prejudicam o trabalho e o andamento do Conselho Tutelar. Eu acredito que o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal e Estadual têm que andar de mãos dadas, não com essa divergência aí. Estou há 7 anos no Conselho Tutelar, eu acho que o conhecimento que eu tenho aqui não pode ser jogado no ralo. Então, se tivesse me chamado, não eu, o Wilson, mas a categoria, para dialogar, eu tenho certeza que essa reunião aqui não estaria existindo. De poder debater com mais tranquilidade, mediar situações aí que ficasse bom para toda a categoria de conselheiro, Conselho Municipal e a sociedade. Ok. Assim, o nosso papel neste momento, Wilson,
pelo menos é o meu entendimento, que nós estamos aqui justamente fazendo isso, mediando para que a gente consiga chegar num consenso em alguns pontos. Eu acredito, aí eu não estou falando em nome da comissão, eu acredito que a questão da recondução, no caso do terceiro mandato, por óbvio, vocês vão judicializar, uma vez que tem esse entendimento da lei federal, da lei municipal, há uma questão da lei federal sobrepor a municipal. Eu tenho um questionamento desse. Quando eu criei a lei de que impede a construção de barragens aqui no Rio Cuiabá, e subiu para o STF, está na mão do Fachin, o Fachin votou a favor de manter. Os outros 3 ministros disseram que não, que é uma questão da União, porque há uma lei federal que sobrepõe a municipal. O Wilson Santos criou a mesma lei logo depois a nível estadual e nós estamos todos na mesma situação. Então, vai ser uma questão judicializada. Acredito que vocês vão disputar com mandato de segurança, ou com liminar, ou por assim por diante, mas vai acabar em judicialização se não houver um entendimento claro. Ao meu ver, eu estou dizendo de mim, eu acredito que o caminho de vocês vai ser esse, uma vez que existe, sim, essa lei federal aprovada ano passado. A outra situação... Se me permite, presidente? Com certeza. Além dessa possibilidade da judicialização, há aquela força-tarefa, que nós, do Legislativo, também podemos, no sentido de suprir essas divergências da legislação federal com a legislação municipal. Isso está no cotidiano no Judiciário. Eu acabei de ver a questão aí da fiação de telefonia, de internet. Há uma dúvida se o município pode legislar sobre a matéria, sim ou não, né? Que também vai ao Tribunal Superior. Isso, vai até 4/6, salvo engano, 4 ou 2/6. É um mês e o CONANDA estabelece o prazo de 30 dias de inscrição. Só para concluir, eu já ia chegar nessa questão, ou, aí vem o ou, que seria, aí eu pedi, o procurador está assistindo agora, o procurador da Câmara, para que nós vêssemos essa questão da lei de Vossa Excelência ou de uma emenda na lei que já existe, para que já possa suprir. A emenda é mais rápida, né? A gente pode votar até na próxima terça-feira. Cabe emendas, ela tem... A gente... Mas aí, só desculpa atrapalhar, e aí só uma observação como jurista. Se a gente fala que se trata de eleição, a gente precisa lembrar que a própria Constituição trata de que eu não posso alterar a legislação, até posso alterar a legislação em ano eleitoral, mas essa só vai ser, se o feito, só será aplicada na próxima eleição. Então, seria interessante a Comissão de Constituição e Justiça, demais vereadores, refletirem sobre isso. Eu consigo mudar as regras do jogo enquanto eu estou jogando? É só essa... Por isso que eu falei a respeito do procurador da Casa, para que ele participe, justamente nos dê esse parecer, nesse quesito. E o que nós podemos fazer, o Wilson e os demais aqui, é propor que haja um entendimento, como eu disse, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Talvez o CMDCA, o Conselho, não vai ceder em 100% os questionamentos feitos, mas em que pode ceder? Em que acordo nós podemos chegar e evitar toda essa situação? Ao meu ver, e aí eu falo novamente da minha pessoa, eu falo da questão, de tudo que eu vi aqui até agora, acho que a questão mais pontual na minha sugestão, e acho que o mesmo entendimento do ministro, é a questão de reduzir o que foi no passado, o transtorno que foi criado agora, com esses afastamentos de uma pessoa que a origem dela em uma localidade do município, e ela ir para uma outra localidade, isso poderia ser evitado? Não, porque com 40 aconteceu, você imagina com 25. Eu acho que o transtorno seria maior, acho que isso poderia ser revisto. Nós pedimos, fizemos esse questionamento, não foi atendido. Eu acho que nessa questão. E 2, a questão do terceiro mandato, uma vez que existe essa lei, aí nós precisamos de um parecer do procurador aqui da Casa. Então, a minha sugestão é que a gente chegue a um consenso em alguns desses pontos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vocês, conselheiros tutelares, vocês não vão ter tudo, mas também a gente pode chegar a um consenso. Pelo menos isso é o meu entendimento. Vereador, não sei qual é o entendimento do CMDCA. A questão
da vaga, que a gente propôs para vocês naquela época, os debates anteriores, é que o CMDCA não está errado nessa questão do entendimento, porque a lei fala o quê? A lei fala assim, tem que ter a mesma quantidade de suplentes, a mesma quantidade de titular. Então, subtende-se que o quê? São 5 titular, 5 suplentes, os demais são descartados. Correto? Então, eles não estão errados nesse entendimento. Acontece que nós já estamos com essa propositura na lei nova, que eu tenho certeza que, pela disposição de vocês, não vai ser revogada isso, de colocar todos que, após o quinto lugar sejam suplentes. Né? Então, por que já não usar agora, se futuramente vai ser aprovada pela legislação que está sendo proposta pelo vereador, para evitar transtornos futuros? Porque pode acontecer, dos 25 que passarem na prova, pode ter o concurseiro que vai desistir no meio do processo, pode ter o colega, pode ter quem foi aprovado não cumprir todos os requisitos, certo? E, no decorrer do processo, pode ter pessoas que desistam. E a lei sendo aprovada, aí não vamos ter quem como suplente, se for descartado demais. Podemos cair na mesma problemática que está acontecendo agora, futuramente. Então, já que eu entendo que vocês, pela disposição, pelo diálogo, que vai ser aprovado esquisito futuramente na lei, já poderia usar, porque tem jurisprudência para isso. Se o CMDCA entender que pode usar a resolução do CONANDA, que a lei fala que pode levar em consideração as resoluções do CONANDA, é só aplicar agora. E a questão do terceiro mandato é só uma questão de entendimento. Se eles usarem também, levar em consideração a federal, o estatuto não precisa judicializar, não precisa mudar arquivo nenhum. É só uma questão de entendimento e diálogo. Aí tem que ter a predisposição da Comissão Eleitoral e do Conselho Municipal. Só antes de responder, e aí já foi ali, avisado aqui, advertido, que a gente precisa, meio-dia, a gente precisa encerrar aqui essa reunião. Antes de falar que o senhor apresentou, e aí eu gostaria de fazer mais uma outra consideração do ponto de vista jurídico. Quando a gente fala em conselheiro tutelar, quando a gente fala em conselho tutelar, a gente está falando de um órgão da administração pública municipal. Se a gente não precisa ir na STF, a gente pode vir aqui no Tribunal de Justiça mesmo. Nesse caso, aparentemente, há um vício de inconstitucionalidade de reserva de iniciativa. Acredito eu que é só o Poder Executivo que pode encaminhar um projeto de lei tratando de conselho tutelar, tratando do CMDCA, criando novo... É que nós chamamos de anteprojeto. Nós criamos o projeto, encaminhamos para o Executivo, o Executivo lança. Não, sim, só essa parênteses. Criar novo órgão para a administração pública municipal tem que vir do Executivo, então eu gostaria de só fazer esse apontamento. E aí, vereador, essa reunião aqui, ontem a gente se reuniu, a comissão eleitoral, porque foi detalhado no ofício encaminhado para o CMDCA qual era a pauta dessa reunião, que eram os pedidos e também a decisão número 08, e qual que é o entendimento da comissão. E aí eu não estou falando por mim, porque eu não sou conselheiro, eu estou aqui, eu sou só a voz e voz jurídica da comissão. Se surgiu hoje um questionamento novo aqui, acredito que a comissão vá analisar, mas todos os outros a comissão já decidiu, não altera nada. Se alguém se alguém discordar, procure o judiciário. Porque, e aí volto a dizer, todas as decisões estão com base na lei. Se o CMDCA, e aí falta de mudar o entendimento, essa mudança de entendimento, quem vai receber vai ser o CMDCA, que vai responder uma ação civil pública do Ministério Público, que, inclusive, está acompanhando todos esses pontos. Então, para finalizar, de todos esses pontos que foram encaminhados para o CMDCA, a comissão mantém o que foi decidido e o que foi encaminhado para os senhores na decisão 008 de 2023. Obrigado. Ou seja, não há acordo. Então, nós, como Câmara Municipal, cumprimos o nosso papel de mediarmos esse debate, uma vez que envolve toda a sociedade, e aí, então, parte do entendimento de cada um, nós vamos ver quais medidas podem ser caminhadas junto com a Procuradoria da Casa, no que diz respeito a tanto emenda como ao projeto de lei de Vossa Excelência. E, como o mesmo colocou, Ilcinho, você é o porta-voz de todos os conselheiros, a via será judicial.
né, do entendimento, uma vez que o direito ele não é concreto, ou seja, há vários entendimentos, o ministro teve um entendimento, o MP do Estado de São Paulo teve um entendimento, o STF teve um outro entendimento, e assim por diante. Há essas divergências de opinião, então será tratado desta forma. Enquanto Comissão da Criança e Adolescente, enquanto Comissão da Educação, nós sempre estaremos disponíveis para participar desses debates, podermos mediarmos e podermos buscar uma solução. Como eu disse, não pode ter tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas a política ela é a arte do possível. As considerações dos colegas? Sendo assim, declaro encerrada a reunião desta manhã. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.